Hoje eu vou falar com vocês sobre um personagem chamado Paulo de Tarso, personagem das Escrituras, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Uma figura monumental, cujas palavras moldaram milênios de fé até hoje. Mas o que aconteceria se questionássemos os próprios alicerces de sua autoridade? E se a base de suas afirmações, que transformou a trajetória do cristianismo, não resistisse a um escrutínio rigoroso da história, da lei, das escrituras e do próprio mestre Yehoshua, que você conhece como Jesus? Paulo e suas autoafirmações, uma base diferente e questionável. Paulo se apresenta como um apóstolo, mas de uma forma singular. Ele não foi discípulo direto histórico de Yehoshua, o rabino judeu, conhecido como Jesus. Ele se coloca, aspas, por último de todos, usando um termo intrigante, ektroma, um termo grego que significa nascido fora do tempo. E a sua autoridade? Ele afirma que não veio de homens, mas de uma suposta e não comprovada revelação de Jesus Cristo. Uma visão privada, particular, uma experiência pessoal. Isso o coloca numa posição única e, como veremos, profundamente questionável. A visão privada versus o testemunho histórico. Uma alegação de revelação sem uma corroboração externa, sem prova. A radical diferença. Moisés, a Torá, o judeu rabino Yehoshua e o ineditismo filosófico doutrinário de Paulo e seus ecos atuais. No judaísmo e em toda a tradição séria de revelação, o testemunho público, chamado de Edut, é a pedra angular da verdade e da lei. Pensemos no Monte Sinai. Moisés não recebeu a Torá sozinho em uma visão privada, particular. A voz divina foi ouvida por 2 milhões. Vou repetir: 2 milhões de pessoas. Foi uma revelação pública, massiva, tão incontestável que, por sua própria grandiosidade, levou o povo a pedir que Moisés fosse o mediador dali em diante. A lei de Moisés, a Torá, nasceu de um evento testemunhado por uma nação inteira, gravada em pedra e transmitida de geração em geração, sendo a base e o pacto de um povo. E Yehoshua, conhecido como Jesus, ele era um rabino judeu que viveu, ensinou e operou inteiramente dentro desse contexto de testemunho público e tradição estabelecida. Os seus ensinamentos aprofundavam a Torá, nunca a contradiziam. Ele era a Torá viva, a própria essência do judaísmo em carne e osso. Seu discipulado foi público, testemunhado por muitos. Aqui a terminologia importa. Yehoshua, falando hebraico ou aramaico, nunca teria usado a palavra grega apóstolo, usada por Paulo. Ele chamava os seus seguidores de talmidim, ou seja, discípulos, alunos, aqueles que o seguiam de perto, aprendiam com ele e copiavam seu modo de vida. E para aqueles que ele especificamente enviou, ele os comissionou como shilichim, enviados em hebraico. O Shalihá era, na lei judaica, a extensão da pessoa que o enviava, agindo com sua plena autoridade. Para ser um Shalihá de Yehoshua, era essencial ter estado com ele, ter sido testemunha ocular e auditiva de todo o seu ministério, da sua Torá viva. A própria palavra hebraica para mensageiro ou enviado é malach. É fundamental esclarecer. Malach significa simplesmente mensageiro.
e pode se referir tanto a um ser humano quanto a um ser celestial, o que hoje chamamos de anjo. Foi a tradução latina de Jerônimo, a Vulgata, que solidificou a palavra angelus e, consequentemente, o termo anjo em português, para se referir quase que exclusivamente a seres celestiais. Essa escolha obscureceu a fluidez do hebraico original, onde o malar era definido por sua função de entregar uma mensagem, não pela sua natureza humana ou divina. Portanto, o termo hebraico nunca se referiu exclusivamente a anjos celestiais, mas podia sim se aplicar a homens ou a seres celestiais, dependendo do contexto no texto hebraico. Essas palavras hebraicas, shaliachá e malachá, carregam consigo a ideia de um emissário que transmite, representa e transmite fielmente a mensagem e a autoridade de quem o enviou. Os shilichim originais, os discípulos, preenchiam esse critério. Discípulos enviados. Contrapondo-se a isso, nós temos Paulo. Ele não apenas se colocou acima da Torá e do testemunho coletivo de milhões, literalmente 2 milhões e tantos outros milhões, mas também contrariou diretamente os ensinamentos do próprio rabino judeu Yehoshua. Qual a evidência do rabinato de Paulo? Não há. Tampouco Paulo menciona essa possibilidade. Ele adota para si o termo grego apóstolo, cunhado pelos escritores do Novo Testamento grego décadas depois, como Lucas, que escreviam para um público helenizado. Mas Paulo não cumpria os requisitos dos shilichim originais. Ele não foi um talmide direto e nem testemunha pública e contínua, nem visual, nem auditiva do ministério de Yehoshua. A sua reivindicação de ser um apóstolo baseia-se em uma experiência pessoal e uma revelação privada. Há uma certa inconsistência de Paulo. E o mais intrigante é que o próprio Paulo, em suas cartas, epístolas, ele apela explicitamente para a necessidade de testemunho e de exame. Ele afirma em 2 Coríntios 13:1 que toda palavra será estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso é um princípio extraído diretamente da Torá, Deuteronômio 19:15. E em 1 Tessalonicenses 5:21, ele exorta: examinai tudo, retende o bem. Se a validação e o testemunho corroborado, comprovado, eram cruciais para a comunidade e para suas próprias admoestações, como podemos aceitar a sua revelação fundacional, privada, que é a base de toda a sua autoridade de teologia, como legítima, sem qualquer edute pública ou testemunho verificável, e em aparente contradição com o mestre Yehoshua e a sua Torá? A inconsistência é flagrante. Diante de tamanha evidência pública, alguns podem alegar: ah, mas as coisas espirituais não podem ser provadas. É verdade que a experiência espiritual individual pode ser profundamente pessoal e subjetiva. No entanto, quando essas experiências querem se tornar ou se tornam a base para doutrinas normativas, para a lei ou a existência de toda uma comunidade, ou para suplantar uma revelação já estabelecida publicamente, testemunhada, como é o caso da Torá entregue no Sinai, elas deixam de ser apenas experiências pessoais. Elas ingressam no domínio público e, portanto, demandam validação, consistência e verificação. Afinal, a fé, ainda que abranja o invisível, não se constrói sobre arbitrariedade ou a contradição.
É precisamente essa dependência de revelações pessoais e não verificáveis que nos leva a cenários absurdos e confusos hoje. Pensemos nas inúmeras e contraditórias interpretações do Apocalipse, por exemplo. Todos que alegam afirmam ser guiados ou guiadas essas interpretações pelo mesmo Espírito Santo, não é isso? Se o Espírito é o mesmo, como suas afirmações podem ser tão radicalmente diferentes? Muitas vezes até se anulando mutuamente. Como pode haver uma pluralidade de verdades, entre aspas, que se contradizem, todas reivindicando a mesma inspiração divina? Isso demonstra o perigo de se desviar da edute pública, que é o testemunho público, e da Torá, substituindo-a por revelações individuais que levam à confusão e à contradição doutrinária. Essa inconsistência e a dependência de uma autoridade baseada apenas na alegação de uma visão privada é o legado direto do ineditismo paulino. E é a mesma lógica que ecoa em nossos dias em figuras contemporâneas, conhecidas do cenário religioso, que se autoproclamam detentoras de revelações exclusivas, palavras vindas diretas de Deus, ou profecias de caráter pessoal ou global. Muitas dessas alegações, sem qualquer forma de verificação externa, o testemunho público frequentemente se mostram não concretizadas ao longo do tempo. Isso gera uma desilusão entre os seus seguidores e, em diversos casos comprovados, servem de base para a manipulação e o enriquecimento pessoal ou para justificar doutrinas que divergem frontalmente dos textos sagrados originais. Assim como esses fenômenos contemporâneos que se apoiam em suas próprias visões e interpretações para ganhar proeminência e poder, também Paulo se colocou acima da Torá e acima do testemunho coletivo de milhões, bem como contrariou o próprio rabino judeu Yehoshua, que seguiu e ensinou a Torá. A verdade é que, ao rejeitar o testemunho público e a fidelidade ao original hebraico da Torá, Paulo se iguala muito mais a esses padrões de liderança atuais baseados em supostas revelações privadas e em profecias que comprovadamente falharam, do que jamais se igualou a Yehoshua e ao judaísmo autêntico, fundada em um pacto público e verificável. Edute é o testemunho público e verificável. Moisés é Torá pública, Yehoshua, Torá viva pública, Paulo, visão privada e padrões de profetas modernos. Se o Espírito é o mesmo, porque as revelações se contradizem. 2 Coríntios 13:1 e 1 Tessalonicenses 5:21. Paulo exige testemunho, só que ele não dá e não provê o próprio testemunho. É a questão da linguagem, hebraico versus o grego da Septuaginta. Aqui entra outra camada crítica, a linguagem. Paulo, um judeu helenizado de Tarso, que se vangloriava de sua formação rabínica, frequentemente se apoiava na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Para um público gentil, era a versão mais acessível da tradução das escrituras judaicas. Mas e se essa tradução, em pontos cruciais, colidir com o original hebraico? O que tem primazia? O texto original ou a tradução? A Torá, em seu hebraico original, em sua cadeia legítima de transmissão, é a fundação inalterável. Se a tradução grega altera ou contradiz essa essência, por mínima que seja a alteração, ela deve ser questionada e, se necessário, rejeitada como critério normativo para a verdade divina. Lembre, a Torá julga a tradução e não é o contrário. É crucial entender isso.